Tá gravando já, né? Já está. Então tá bem. Então, boa noite, pessoal. Professora Carla aqui com vocês. Professora Sabrina, professora André, professora Sônia, professora Lise, lá onde está escrito, Liliane, onde está escrito SEAD. E bem-vindas aí a Mirielle, a Inara, a Kênia, Clarissa, a Sandra e quem mais vai assistir gravado, tá bem? Boa noite a todos. Então, esse eixo da sexta-feira, né, do nosso sextou dessa semana, 1º de dezembro, né, haja resistência, é o subtema justamente do eixo vida, né? Então, você, quem já assistiu os outros encontros, e quem vai assistir gravado os outros encontros, viu que os professores, né, se dividiram em coletivos, né, de cada um dos 4 eixos que a gente tem, e hoje é o quarto encontro, né, o quarto encontro com os subtemas do eixo vida, tá? Quem já assistiu algum outro encontro vai ver que é bastante parecida a nossa dinâmica, né? A diferença aqui é que nós vamos tirar algumas as dúvidas de vocês, daqueles que escolheram algum subtema do eixo vida para poder fazer uma experimentação. Vocês estão dentro da disciplina 2, nesse momento, sendo estimulados a escolher 4 temas e aplicar, não, experimentar, né, vivenciar 2 temas, ainda que teoricamente ou sozinhos, né, para que ao final dessa disciplina vocês tenham tido esse primeiro contato com uma atividade investigativa, que a gente vai chamar então de AI. Eu vou passar aqui, eu vou passando, e aí aos poucos cada um dos colegas eles vão apresentando os subtemas, e aí ao final da apresentação dos 5 subtemas, a gente abre para vocês tirarem dúvidas, tá bem? Vocês podem escrever no chat ao longo das falas, mas ao final das nossas falas é que a gente faz uma grande rota. Deixa eu voltar aqui para o lugar de passar. Bom, pessoal, então, boa noite para todas que estão aí, todos também. Eu sou a professora Liliane, né, então, professora da disciplina 2 de TCC1, e também professora orientadora, né, nesse momento do eixo vida, né, então eu vou apresentar aqui rapidamente o subtema As Interações da Vida, mais em específico a atividade investigativa teia alimentar, né? Então, quando a gente entra lá no eixo vida, na plataforma, e entra no subtema as interações da vida, a gente consegue acessar o PDF, né? Que menciona a atividade investigativa teia alimentar, né? Então, se alguns de vocês escolheram essa aí, ela vai justamente fazer uma abordagem ecossistêmica das interações, né? Então, tenta evidenciar as relações existentes entre a predação, competição, parasitismo, mutualismo e decomposição. Então, ao longo do PDF dessa atividade investigativa, vão sendo apresentados esses termos, né, juntamente com os recursos. Então, na medida em que vai sendo abordado esses recursos, vocês vão conseguindo ter acesso também. Então, a orientação inicial é que façam, né, a leitura desse texto base da atividade investigativa, e conforme vocês forem lendo e forem sido mencionados esses recursos, vocês podem ir acessando, né, ao longo da leitura para um aprofundamento, né, para conhecer também um pouco sobre essa temática. E aí, depois, né, após serem apresentados esses recursos, é feito, então, é proposto, né, essa atividade investigativa, ela propõe uma dinâmica sobre a teia alimentar. Por favor, Carla, pode passar. Então, esse PDF, essa atividade investigativa, ela traz como atividade o texto, né, Você na Teia Alimentar do Manguezal, que é o recurso 10,
né? Então, quem escolheu essa atividade investigativa tem ali no recurso 10 o experimento que deve ser feito. Então, justamente esse experimento ele vai falar da teia alimentar, referente ao contexto do manguezal, né? Então, é um contexto um pouco diferente do nosso contexto, né? Mas vocês podem relacionar com o contexto da escola de vocês ou do contexto em que vocês estão inseridos. Então, esse texto ele propõe a simulação de uma teia alimentar com a participação dos estudantes e o uso de um barbante. Então, justamente esse recurso, né, a gente não conseguiu abrir ainda, ele está com problema nesse link, então, logo a gente vai fazer uma sugestão de algum material que vocês possam ter acesso a esse experimento, né, então a gente vai disponibilizar para vocês, mas falando rapidamente, então, sobre esse experimento, ele vai fazer um experimento para relacionar com uma teia alimentar em específico nesse contexto. E aí, após esse experimento, vocês têm acesso ali a duas questões em que são propostas, né, para que vocês possam escrever sobre, né, que é o momento de registrar as suas ideias. Então, após realizar o experimento, é proposto essas duas questões para que vocês possam registrar todo o passo a passo do experimento de vocês. Então, realmente, né, como esses recursos, eles já estão na plataforma, então não são nós, professores, que organizamos, esse recurso 10, ele está com problema, e aí logo a gente vai estar aí substituindo, né, alterando, para que vocês possam ter acesso, tá, a esse recurso. Então, acho que era isso, não lembro se tem mais alguma... Não, agora o próximo é com a colega aí. Então, né, pessoal, para quem chegou depois, a gente vai apresentar um pouquinho, né, a ideia geral de cada um dos subtemas, e aí ao final a gente começa a discutir justamente essas dúvidas, essas reflexões, né, já vi alguém ali dizendo, na minha área não tem manguezal, então não tem nem sentido pedagógico a gente fazer, investir tempo, dinheiro, recurso, né, em trabalhar com esta temática, mas fazer adaptações, que isso é possível de ser feito, com certeza, seria uma riqueza grande, inclusive para o próprio C10, né? Então, o segundo subtema que a gente tem é a sexualidade humana, tá? Então, no subtema da sexualidade humana, da mesma forma que a Liliane apresentou, tem um texto base, e aí esse texto base vai apresentando, se eu não me engano, são 13 recursos, tá? A gente também fez uma revisão ali, praticamente todos os recursos estão abrindo, exceto o recurso 5, que fala sobre gravidez na adolescência. E aí, por conta disso, o que nós vamos fazer a gente vai substituir este texto de gravidez na adolescência por um outro texto que, na verdade, eu não sei se é semelhante ou não, mas eu gostaria de dizer que é até mais atualizado, né? E que é de uma pesquisa realizada aqui na FURG mesmo pelo grupo, pelo GESE, que trabalha com gênero e sexualidade na escola. Então, já traz uma contextualização um pouco mais próxima nossa, né, do Rio Grande do Sul, tá? Então, na sequência, a gente vai apresentar para vocês, talvez via tutor, os tutores vão encaminhar para vocês esses links que a gente vai substituindo. Então, da unidade... Desculpa, do subtema a sexualidade humana, só o recurso 5 não está abrindo, gravidez na adolescência, e a gente vai substituir por um outro de autores locais aqui da própria FURG, tá? E a ideia é vocês lerem o texto base, e aí conforme vai lendo o texto base, recurso 1 fala sobre a questão da definição do que é sexo, por exemplo. Acho que não é exatamente um, acho que é o 2, mas enfim, tem o recurso X que fala sobre a definição do que é sexo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, e tem um texto ali que aprofunda isso. Então, o professor tem curiosidade de aprofundar, pode fazer a leitura desse texto.
Então, são os recursos adicionais que a gente está falando. E tem o recurso 9, que é o recurso de experimentação, que na verdade não é bem uma experimentação, mas uma dinâmica pedagógica. Meu Deus, eu tenho o Telegram aqui não para de piscar, aqui está chegando mensagem, eu estou tentando apagar e não consigo. Enfim, então, no recurso 9, né, ele vai dar uma sugestão de uma dinâmica, ele vai dar a sugestão de uma dinâmica para ser realizada, que eu vou passar aqui para vocês observarem sobre que dinâmica é essa. E a dinâmica que eles propõem é de um texto, de um documento bem antigo, tá? Aliás, como muita coisa que tem nesses repositórios do C10. Alguns documentos são bem antigos, então a gente sempre sugere que se o professor encontrar temas relacionados em artigos, livros, vídeos mais atualizados, vai conversar com o tutor, vai conversar com o orientador e vai ter a liberdade de acrescentar coisas mais novas, mais atualizadas. Então, na dinâmica que se pede para se trabalhar na sexualidade humana, ela se chama a visita do ET. E nela, a ideia é trabalhar com perguntas, né? E aí, até quem não assistiu o encontro que teve ontem, os professores falaram bastante sobre questão-problema, sobre a importância da pergunta, né? E o objetivo da dinâmica, então, é levantar esse questionamento relativo à sexualidade, desvinculado de um contexto sociocultural. E aí, então, o que eles propõem para os estudantes, né, para o professor trabalhar com os estudantes, é que se teatralize a temática da sexualidade. Então, alguns estudantes vão fazer o papel de um extraterrestre que chega na Terra e quer saber como é a sexualidade dos terráqueos. E alguns estudantes serão jornalistas que vão fazer uma entrevista e vão conversar com o extraterrestre. E vão ajudar a responder essas dúvidas do extraterrestre. E essas perguntas que o extraterrestre faz, na verdade, são as dúvidas desses alunos. Né? Então, vestido de extraterrestre, ele se sente à vontade de colocar dúvidas que muitas vezes são tabus, coisas relacionadas à sexualidade que ele mesmo gostaria de saber e teria vergonha de perguntar numa aula tradicional, e vestido de ET, ele se sente à vontade de fazer essa pergunta. E essas perguntas, então, elas são todas elencadas, e a turma, então, na forma de um jornalista, e o próprio professor na forma de um pesquisador sobre a sexualidade, vão ajudar a responder, e a dinâmica após essa teatralização é construir cartazes a partir de pesquisas que eles fizeram respondendo essas perguntas. E o professor vai ter a oportunidade, obviamente, de perceber se os alunos que são jornalistas e que estão respondendo, se eles estão respondendo certo. Porque muitas vezes eles mesmos podem estar reproduzindo crenças sobre um determinado tema da sexualidade, e aí o professor vai direcionar pesquisas para que eles possam fazer essas respostas. E ao final, né, dessa atividade, a ideia é que eles reflitam se foi fácil ou difícil falar sobre sexualidade no contexto da escola, e mesmo com essa dinâmica, e por que é fácil falar para algumas pessoas e difícil falar para outras pessoas, com quem os adolescentes costumam tirar as suas dúvidas sobre sexualidade, e o resultado esperado é ter a possibilidade de verbalização de fantasias, de assuntos que são desprovidos de amarras sociais, isto é, de preconceitos, estigmas, estereótipos, crendices, tabus, enfim. Neste momento, o professor que escolher isso, como a experimentação é ele próprio, a nossa sugestão é que ele seja o próprio ET.
e que ele, então, entre nesse papel desse ET e faça perguntas. Tente elaborar perguntas bem malucas, né? Ou seja, que o próprio professor, que ele imagina que os alunos possam vir a fazer. E ele vai, nesse momento, treinar as perguntas, né? E depois treinar a busca de recursos que possam vir a fazer as respostas dessas perguntas. Sandra, eu vi que tu levantou a mão, e a gente vai responder as dúvidas depois no final. Guarda a tua pergunta, anota aí, pode colocar no chat, e no final, quando a gente passar todos os subtemas, a gente vai discutir, tá bem? Para que nenhum subtema tome mais espaço que o outro. E eu já tomei bastante espaço aqui, já vou passar para o próximo. Bem, eu sou a professora Sônia, sou bióloga, né, sou vinculada ao Instituto de Ciências Biológicas da FURG. Eu vou fazer essa apresentação um pouco maior, porque eu não estive presente nos outros encontros de apresentações, né, e nesse momento estou no C10, na orientação, né, dos eixos, e como hoje o nosso coletivo aqui de professores está à disposição, né, para esclarecimentos, para encaminhamentos para o encaminhamento de vocês, para o esclarecimento de dúvidas, no eixo vida, tá? Então, sejam todas bem-vindas, eu acho que só tem mulheres até o momento, e o nosso colega André, tá? Então, o eixo do qual eu vou comentar, eu vou ser mais breve em alguns aspectos, até porque algumas das dinâmicas ou da forma como deve ser conduzida a atividade já foram destacadas pelas colegas Carla e Liliane, e a dinâmica é mais ou menos a mesma, a forma dos encaminhamentos, dos recursos, né, eles mudam conforme o tema, mas o processo é muito similar, tá? Então, o subtema do Sol, a diversidade, né, ele traz, né, sempre todos eles têm um texto base, né, como as colegas bem ressaltaram, e depois ele remete, né, a alguns recursos didáticos tecnológicos, né, para que possam dar suporte para o desenvolvimento, né, desse momento da experimentação, que nesse subtema tem a experimentação, né, como uma proposta de atividade, e então traz também alguns textos que dão suporte à temática, tá? Do Sol à diversidade, na verdade, envolve aspectos da questão da energia, né, gerada a partir do Sol, e os processos ao qual estão relacionados com a vida na nossa biosfera. Então, a vida no sentido dos organismos que são autotróficos, daqueles organismos que captam a energia luminosa, no caso, as plantas, e a transformam numa energia química, e, ao mesmo tempo, nós, que somos organismos heterotróficos, nos beneficiamos, né, desse produto que é gerado, e também das trocas gasosas, né, que nós precisamos do oxigênio, as plantas precisam do gás carbônico e também do oxigênio, enfim, mas essa relação de energia, né, que é gerada a partir da luz. E com isso, então esse subtema, ele traz como recursos didáticos e tecnológicos 3 vídeos, né, que são indicados para que sejam assistidos, né, que trazem ensinamentos ou informações sobre o tema, e um desses vídeos, ele traz uma demonstração de como vocês farão esse experimento, tá? Então, eu coloquei aqui brevemente, né, um resuminho, né, só mostrando aqui um layout, né, do que vocês vão encontrar ali na plataforma, né, o primeiro vídeo, né, que fala da energia vinda dos oceanos, né, fala um pouco da questão do fundo do mar, né, que a gente pensa muito na questão só
das plantas terrestres que realizam esse processo, mas, na verdade, os organismos, né, marinhos, eles têm uma grande importância também nesse processo, tá? Depois tem esse vídeo, que é o recurso número 7, que para vocês, se vocês já tentaram, se alguém já tentou acessar, ele não está disponível, tá? Então, a gente tenta e a página diz que a página não existe, e justamente ele é um vídeo de animação, né, que mostraria todo o processo de extração do pigmento, que é uma das atividades de experimentação a serem feitas para esse subtema daí, né? E então, eu deixei aqui um layout do vídeo que vai ser proposto em substituição, né, que mostra, então, demonstra como esse experimento deve ser conduzido nesse momento por vocês, sozinhas, né, e na verdade, ali mostra, indica algumas plantas que podem ser utilizadas para extração do pigmento, mas essas plantas é a escolha de vocês, é aquilo que vai ter na escola, próximo da sua casa, enfim, nesse momento, como vai ser um experimento sozinha, então, próximo da casa, o que você estiver, tá? Então, não precisa ser exatamente aquelas plantas, nem deve ser, porque às vezes são plantas regionais que nem tem próximo de casa. Ali no vídeo, inclusive, fala da buganvília, talvez até a Três Maria, ali a buganvília alguém tenha, podem utilizar, tá? Mas a escolha das plantas, né, das folhas que vocês vão utilizar, fica a critério de cada um. Depois tem um outro vídeo, que é um vídeo mais de animação também, que fala mais da energia, mostrando um pouquinho como que se dá esse processo da fotossíntese, e que ele também não abre, mas a gente já está aqui o layout de um vídeo que a gente vai propor em substituição, tá? Na verdade, aqui tem 2, né? Eu vou deixar 2 como opcional, né? Vocês podem assistir, porque eles são curtinhos. Um que é uma abordagem um pouquinho mais lúdica, né? Que dá para usar, por exemplo, para crianças menores, e o outro um pouquinho que dá para usar mais, assim, para o ensino fundamental, até médio, tá? Carla, isso. E aí, também vocês terão os textos, que são um recurso de apoio mesmo, né? E aí eu também coloquei, só trouxe o layout aqui, um é da Super Interessante, que fala sobre a vida no extremo, né, que fala sobre a questão dos organismos que vivem em ambientes extremos, né, em termos de recursos e de clima. E depois tem um outro que fala sobre a evolução da atmosfera terrestre, que fala um pouquinho do processo de formação, e esse é o 3, né, então tem o 2, o 3, e depois tem um outro, que é o 4, que é um texto que fala também da fotossíntese, que eu tentei, pelo menos, acessar. No primeiro acesso, a gente consegue ter acesso ao texto. Só que depois, se a gente vai tentar acessar de novo, ele aparece a página assim, pedindo para cadastrar. Então, a gente vai substituir por um outro texto, que traz as informações básicas aí também, que vocês podem utilizar como uma segunda opção, tá? E ainda aqui tem o texto 5 e o texto 8, tá? Que também são todos textos que remetem à importância dessa energia para a vida no planeta. Então, aqui tem um que fala sobre a diversidade padronizada, né, e o outro, o último ali, que fala a fotossíntese, e aí mais no âmbito, né, de tratar ela como um tema para o ensino de ciências, tá? Então, seriam esses os recursos a serem utilizados para esse subtema. Bom, então, continuando aqui, né, a gente tem a próxima, dentro do eixo vida, então, o próximo subtema, que se chama evolução. E nesse subtema, nós temos a atividade investigativa que se chama Pegando Borboletas, né? Então, a mesma ideia anterior, né? Tem um texto base daí, que é importante realizar a leitura,
e juntamente com esse texto base, né, ele vai citando alguns recursos. Então, nós temos 9 recursos adicionais, então cada recurso vai trazendo ali uma compreensão, né, de algum conceito relacionado à temática desse subtema. E depois, ali na sequência, Carla, por favor, pode passar, a gente tem a atividade que essa atividade investigativa ela sugere. Então, inicialmente é mencionado ali para utilizar o recurso 6, né, que é o recurso que contém um texto, O Jogo das Borboletas. Então, é um texto que está em espanhol, é um recurso que a gente consegue abrir, né, então ele está funcionando. E também, nesse texto, ele é indicado alguns materiais que são sugeridos ali, né, para realizar o experimento. E também no próprio PDF da atividade investigativa, é mencionado ali, né, tem uma tabela com algumas sugestões de materiais, né, sugeridos ali nesse recurso. Então, ali consta, né, cartolina, régua, tesoura, tem ali algumas informações também de materiais alternativos, tudo isso que são materiais necessários para realizar esse experimento. E aí a ideia também, né, que vocês possam realizar o experimento, adaptar para o contexto de vocês, né, para a realidade de vocês, e também sempre que forem realizando o experimento, lembrar do registro, né, porque o registro ele é importante para a escrita do texto de campo. Então, essa atividade investigativa, ela também traz ali algumas questões que pode ajudar vocês, né, para a ideia do que escrever, do que registrar, né, de algumas reflexões que vocês podem fazer esse registro. Então, basicamente é isso, nós temos ali mais alguns recursos, que são recursos de apoio, que vocês podem também estar acessando para ajudar na compreensão dessa temática, né, então, basicamente é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Alvarenga, sou professor da FURG, no Instituto de Matemática, Estatística e Física. A minha formação inicial é Matemática Licenciatura e Matemática e Física Licenciatura. Eu sou especialista em Educação Especial, fiz mestrado em Modelagem Computacional, na área de Problemas Inversos, e o doutorado eu fiz na área de Educação em Ciências. Eu me apresentar um pouquinho, porque foi primeiro contato que eu estou tendo com vocês, estudantes, né? Eu não participei ainda de nenhuma das disciplinas do curso, e também é a minha primeira vez que eu estou participando da especialização, né, do C10. Então, a minha atuação, a princípio, é somente na orientação de TCCs. Eventualmente, posso acabar trabalhando em outras disciplinas, assim como as colegas estão trabalhando também na orientação e em outras disciplinas, né? Hoje nós nos dividimos para conversar com vocês a respeito especificamente do eixo vida, mas, claro, a gente eventualmente pode acabar orientando alguns de vocês em outras temáticas também, né? Não necessariamente no eixo vida, pode ser em qualquer um dos outros 4 também. A atividade investigativa que ficou sob minha responsabilidade, né, é extração de DNA, essa é a temática, tá, da atividade. Então, o eixo temático é vida, o subtema é o que é vida, e dentro do material do PDF, que as colegas já mencionaram, né, para os outros subtemas, ele faz primeiramente uma introdução. Aqui, por exemplo, ele fala de pensar na beleza e na complexidade da vida é perturbador. Afinal, o que é vida? Como surgiu tanta diversidade de seres vivos? E o que há de comum entre eles? Até inicialmente, assim, pelo título e pela introdução, eu pensei que era uma abordagem mais filosófica e menos biológica. Não que na abordagem filosófica, dada a complexidade dos seres vivos, né, a gente não fale também na dimensão biológica, mas aqui a proposta
é um aprofundamento muito mais na área específica da biologia, quando vamos tratar do assunto extração de DNA. Até eu tinha escolhido falar com vocês a respeito dessa temática também, né, inicialmente, pelo momento da minha vida, assim, onde eu priorizo mais essas reflexões mais filosóficas e menos pontuais, conteudistas, embora minha trajetória toda tenha sido na área dura, que a gente chama matemática, física, computação e tal. Mas quando eu fui para o doutorado na área da educação em ciências, comecei a rever outras questões da vida, né, do mundo acadêmico também, e fui tensionando certos conceitos e preconceitos que eu tinha, né, e faz com que a gente vá repensando algumas questões, e a vida, essa palavra, ela me remete a muitas dessas questões, tá? Mas ainda falando sobre a introdução, né, esse texto, ele apresenta 13 recursos, tá? Onde o 7º recurso é onde ele faz a proposição da atividade, que é o que vocês vão ter que desenvolver. Mas, claro, antes dele, ele faz algumas provocações, né, como, por exemplo, como que ficam essas relações entre indivíduos da mesma espécie. Aí ele sugere recursos 1 e 2, e como que acontece com seres diferentes, por exemplo, uma ameba e um cachorro. Aí ele vai lá sugerir o recurso 5, se tu quiser aprofundar sobre essa temática, né? Antes fala no surgimento da membrana nuclear, sugere os recursos 3 e 4, e fala sobre a questão de metabolismo, transformação cíclica da matéria, e também vem falando, né, de determinados autores, como Maturana e Varela, o conceito de autopoese, fala no DNA, no RNA, os ácidos nucleicos, e faz uma sugestão de um aprofundamento no recurso 6. Mas então o recurso 7, que é o que quem escolher essa atividade investigativa vai ter que aprofundar, é a extração de DNA por meio de uma abordagem experimental investigativa, que é o recurso 7. E esse experimento, ele fundamenta-se na célula como unidade da vida, que por sua vez contém DNA, que é a importante molécula constituinte da vida. Aqui faz umas sugestões de materiais que podem ser encontrados na internet para subsidiar as atividades de vocês, tá? E faz a sugestão que seja utilizado fruta, como um morango, mas também poderia ser banana, mamão, acerola e kiwi na hora de fazer a experimentação. Mas também fica a sugestão de usar gelatina ou suco em pó artificial para comparação de resultados. Até faz uma sugestão para utilizar materiais mais rígidos, como cebola, por exemplo, caso seja interessante. Ele sugere um outro recurso, recurso 8, que fala de um experimento análogo, onde foi utilizado tomate, tá? E faz uma abordagem química mais detalhada sobre isso. As explicações podem auxiliar na compreensão da importância do sal, do álcool, da água quente, etc. Ele pede né, sugere aqui no texto para ter cuidado na hora de fazer a experimentação. Isso é de praxe, né, com qualquer experimento na área da biologia, da química, da física, né. E aí fala depois na aplicação em sala de aula, que aí pergunta, antes de iniciar o experimento em aula, é importante que discuta com seus estudantes a questão das escalas destes objetos. É possível enxergar a dupla hélice a olho nu, e os cromossomos, e o núcleo celular, e as células. Diz que isso é fundamental para não criar nos estudantes a expectativa equivocada de que a atividade permitirá que ele visualize a dupla hélice do DNA. Enfim, aí tem outros detalhamentos aqui que vem nesse PDF que vocês têm acesso. Creio que está bem explicado aqui. Depois tem aprofundamentos dos conceitos, caso sobre tempo e tu queira avançar um pouco mais, dar um upgrade no experimento. Tem recursos 10, 11, 12 e 13 para reforçar ainda os conceitos abordados.
eu creio que da minha parte é isso, tá, pessoal? Não sei se ficar alguma dúvida, depois a gente esclarece. Desculpa, eu acabei esquecendo de passar a segunda parte ali, onde tu apresenta o livro do Moran. Obrigado, Carla. Eu trouxe, até depois eu estava discutindo com as demais colegas, né, com a Sônia, com a Liliane, com a Carla, como eu sou novato nesse programa, tá? Então eu fiquei na dúvida na pertinência ou não de, nesse momento, falar sobre, sugerir, né, enfim, entrar no assunto, tá, sobre o método 2, a vida, da vida de Edgar Morin. No meu doutorado, eu estudei currículo, formação de professores, entre outros aspectos, interdisciplinaridade, mas o pano de fundo teórico foi Edgar Morin, tá? Onde eu estudei complexidade. Então, tem os princípios da complexidade, e tem um dos textos, tá? Um dos métodos, né? São vários métodos, tem textos iniciais, e um deles fala a vida da vida. Então, é uma abordagem, como eu falei, filosófica a respeito da vida, tá? Onde essa discussão específica proposta nessa aí, no meu entendimento, entra como uma das diversas dimensões em que a vida, no sentido amplo, mais filosófico, contempla, tá? Então eu reorganizei a minha conversa, assim, né? Dizendo que dependendo do TCC que eventualmente vocês forem efetuar posteriormente, dependendo das AIs que vocês forem aprofundando ao longo do curso, uma possibilidade de leitura, né? Inclusive, caso eu venha orientar alguns de vocês e for nessa temática, enfim, né? Porque, né, o curso ele tem uma abordagem bem específica, né? Então a gente pode, caso seja de interesse do estudante também, aprofundar um pouco nessas leituras, assim, e, enfim, é uma das possibilidades, tá? Mas a gente conversa em outro momento, caso seja interesse. Obrigado. E aí, agora sim, a gente fica abertos, né, para fazer a nossa rodada aí de dúvidas, de orientações, de quem já fez alguma escolha de subtemas desse eixo, né? Vamos conversar agora, mas aí já ficou aqui no PDF no final, né, que se outras dúvidas surgirem durante o processo de experimentação, que vocês estão experimentando, registrando, escrevendo, vocês podem escrever para a gente, vocês podem escrever para os tutores, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Eu vou parar de projetar aqui. Eu acho que a Sandra, né, que havia levantado. Quem quiser falar, já pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, ou fazer a pergunta no chat. Um de cada vez, tá? Por favor. Eu adoro essa brincadeira. A Ana e a Laura falam, um de cada vez. Deixa eu ver aqui. Eu até coloquei ali que acho que a Merielle que colocou, né, do desenho dos irmãos Craft, que eu acho muito legal, né, e é sempre um recurso interessante, né, de se levar para a sala de aula, assim, os alunos, em geral, eles não esperam, né, que o professor traga desenhos animados ou coisas mais próximas da faixa etária dele, da realidade deles, eles ficam bem entusiasmados. Sandra, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar para não esquecer, né? Eu já fiz atividade, eu acabei fazendo no primeiro prazo, né? Antes da alteração da entrega. E antes de fazer, né? Quando eu fui ler os materiais, ler os 2 textos, e eu já tinha escolhido, porque eu achei que tinha bastante relação com a minha função. Eu não trabalho na educação básica, mas eu trabalho, eu sou educadora do programa Jovem Aprendiz, e são temas, assuntos, conteúdos, né? Os 2 que eu escolhi, o outro foi ambiente, a pegada ecológica, e a visita do ET, que tem tudo a ver, que são assuntos que a gente aborda, né? Faz parte dos nossos conteúdos
trabalhados com os jovens. E então, por isso, eu escolhi esses dois, né? Eu tenho possibilidade de aplicá-los com facilidade, e é me ajudar também nos meus planejamentos do que eu já tenho feito. Achei muito interessante, vai inovar. No que se refere à visita do ET, eu chamei o Igor, né, que é o meu tutor, para perguntar, né, tirar dúvida com ele, algumas coisas que eu tinha, que justamente por ser uma dinâmica, a minha dúvida era a seguinte: eu faria uma simulação, e no momento eu vi que tu falou agora, Carla, que a gente faria esse movimento de simulação, e ele disse que não, entendeu? Naquela ocasião, eu inclusive mandei o meu texto para ele dar uma olhada, né? Ele disse que eu poderia, no que eu fiz, e ele disse que estaria ok, que não precisaria, porque eu iria vivenciar que daqui a pouco, se eu for te falar a verdade, talvez eu pensei que realmente não precisaria mesmo, mas eu fui perguntar para ter certeza. Eu também não sei se ele tinha essa ideia que tu tá passando agora, mas no momento ele me disse que não. Aí o que eu fiz? Eu explanei, eu trouxe recursos adicionais, eu procurei um vídeo que dava uma abordagem sobre sexualidade humana. Eu fiz mais ou menos quase uma sequência, né, didática, assim, porque como eu não fiz isso que tu está dizendo, que ele falou que não era necessário, ali da simulação, ali do seu ET, de fazer as perguntas, eu coloquei como eu ia fazer, eu coloquei no ambiente que eu ia fazer, eu citei as pessoas que eu ia escolher para ser os jornalistas, eu peguei outra educadora, peguei a coordenadora, peguei a moça da secretaria, peguei a moça da limpeza, eu expliquei direitinho o que eu iria fazer. Trouxe um outro recurso e não fiz exatamente como tu acabou de falar. Aí Mas essa não é a minha tem pergunta, problema. se eu refaço ou não. Não precisa refazer. Eu acho que quando tu diz que tu pensou quem que tu chamaria para fazer isso, aquilo tu já está simulando, né? Sim, eu só não fiz entrou numa exatamente as perguntas. simulação de tu seres o ET e levantar perguntas, problemas, tá Sim. certo? Não tem problema, tá? Tu fez uma outra forma de simulação, inclusive simulou já buscando recursos adicionais extras, coisas que tem mais a ver com o contexto que tu vai trabalhar. Então, eu acho que por esse motivo o Igor acertadamente falou que não precisaria, porque ele leu o teu texto e viu Eu que tu já acredito. fez, Eu né? acredito que foi Já fez isso. um processo de simulação de como fazer isso. Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, né, de abrir aqui com vocês, que algumas das atividades são experimentais mesmo, como, por exemplo, a que a Sônia apresentou ali, de tu pegar uma folha e tentar fazer, então, a extração dos pigmentos, né? Então, eu não preciso de uma turma para eu sozinha experimentar isso, ok, mas como experimentar a visita do ET? Né? Sem uma turma é impossível, né? Então, aí a gente diz, não, mas é importante, talvez eles possam fazer uma simulação se colocando nesse lugar, ou como tu colocasse aí, ou seja, bom, e como que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém para ser um dos atores, como você disse, vou chamar a moça da limpeza, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não li teu texto ainda, né? Então não sei como tu aprofundou isso, mas pelo que eu entendi, tu fez uma simulação de como tu aplicarias aquele texto ali, eu acho que é super interessante. Mas, se tu te sentir provocada a te colocar no lugar do ET e fazer um levantamento de perguntas, como a gente vai ter um momento em que a gente vai fazer uma nova roda de conversa do eixo vida, e vocês vão ter a possibilidade de trazer isso, tu pode complementar oralmente e até fazer algum relato para fazer algum registro, quero dizer, ou oralmente fazer essa complementação aqui no nosso próximo encontro. Não, posso fazer sem problema. Então, eu não preciso cancelar o envio e fazer isso. Deixa aquilo Não, lá. de modo E esse encontro vai ser antes do final da atividade. Vai ser antes do prazo final da entrega? Sim, vai ser na semana do dia 13, né, Liliane? Isso, exatamente. Agora, quando finalizar essa etapa, Essa rodada, né? Isso, que a gente for abrir o próximo tópico na disciplina, daí nós já vamos colocar lá certinho as datas.
mas é justamente ali na semana do dia 11, que é uma segunda-feira, provavelmente será 13, 14 e 15, eu acho que nós vamos se organizar para novamente ter essa roda de conversa com vocês, após terem feito os experimentos, após terem feito os registros, né? Então, a gente vai novamente para saber, ter esse feedback de vocês, né? Então, a gente retorna depois, logo em seguida. Eu acho que começa 12, né? Porque são 4 encontros, Isso, é 12, verdade, 13, 14, 15, e aí cada eixo, né? Isso, exatamente, Carla. Obrigada, né? Foi respondido. Eu vou fazer isso que tu me disse para trazer para apresentar no nosso próximo encontro. Obrigado. Ótimo, Obrigada pela tua colaboração e contribuição aqui, Sandra. Deixa eu ver aqui se tinha mais perguntas aqui no chat, se alguém quiser abrir o microfone e falar. Inara, pode falar. Sobre a dinâmica da teia alimentar. Eu procurando, eu achei um recurso da Renata Pimentel, um arquivo dela que fala essa dinâmica. Eu até tentei enviar para o Igor, mas eu me atrapalhei e não consegui. Se eu puder e me autorizarem, eu posso colocar ali dentro do grupo do WhatsApp, de repente, para darem uma olhada, para ver se é esse recurso mesmo. Sim, mas tu acha, desculpa, tu acha que é o que estava Eu acho que é. Que é o que estava na plataforma, Isso. O link está quebrado, pode ser? Exato, eu acho que é. Pelo que eu li, todo o recurso dela está descrito ali, da Renata Pimentel, eu acredito que seja aquele recurso para ser feito. Ah, que bom. Pode mandar pelo WhatsApp do grupo ou para o e-mail do... Se for para o WhatsApp, se for mais fácil, de repente tu coloca ali. E aí ou me passar um e-mail que eu coloco, não tem problema. Sim. Para os tutores darem uma conferida para ver se é o mesmo. Isso. E aí aproveitando... Para todos. Isso, exato. Aí, aproveitando, eu pensei em adaptar, em vez de fazer para um manguezal, que a gente não tem aqui, eu pensei em fazer no Parque da Lagoa do Peixe, que é regional, e é um ambiente bem diverso, bem interessante. Que lindo. Claro. Acho que seria perfeito. Imagina, já fiquei imaginando o teu TCC evoluindo e tu lá no final tu ter construído uma AI para a Lagoa do Peixe. Olha que lindo que é. Então, eu já cheguei lá também no meu pensamento. Que bacana, Inara. Eu achei bem interessante, assim, acho que vai ser bem legal. Inclusive, nós temos aí, Nara, depois, claro, isso é conjecturas, né? Mas a gente tem muitos professores da ecologia, da zoologia, da botânica, daqui da FURG, que desenvolvem pesquisa ali. Então, talvez a gente até encontre algum TCC, alguma coisa dessa área que envolva a Lagoa do Peixe. Estou lembrando, inclusive, do diretor do ICB, que é o Daniel, que trabalha direto ali, ele já, inclusive, eu lembro que ele tem alguns artigos de uma espécie de sapo que ele fez a descrição da espécie, e se eu não me engano é de lá da Lagoa do Peixe, ou alguma espécie de sapo que trabalha, que consegue ficar tanto no ambiente de água doce quanto de água salgada, quando a Lagoa do Peixe abre e a água salgada invade, assim, tem algumas coisas bem interessantes, assim, que podem depois vir a complementar o teu trabalho, né, e bem regionais, com coisas dali, pesquisadores nossos, acho que isso então, imagina isso sendo levado para a escola, né, dos locais ali, e esses estudantes podendo perceber que o seu ambiente é alvo de pesquisa, o quanto isso enriquece a nossa sala de aula, né? Exato, eu acho que vai ser bem interessante. Bacana. Obrigada. E o que é interessante é a questão do transformar, do adaptar, né? Porque ali na plataforma tem as orientações, tem material de apoio para ter um básico, né? Para dizer assim, tem algum documento ali de referência para você ter uma base para desenvolver as AIs. Mas o que é bacana mesmo desse processo é quando vem algo de vocês mesmos, né? Que vocês trazem a cara de vocês para dentro do curso,
e que, na verdade, isso é uma pequena amostra de como vai ser o TCC depois, né? Porque o TCC é uma produção de vocês, né? Então, tem que ter a marca de vocês, tem que ter esse histórico, né, da trajetória, da vida de vocês na docência e também do processo de uma atividade investigativa, né, no seu princípio, desenvolvimento e depois na conclusão do TCC, né. Então, aí vem a importância do registro, né, que já foi até comentado hoje, registrar tudo, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu adaptei, o que eu busquei, o que tem de inovador, de diferente, né, porque tem alguns subtemas em que propõem uma atividade investigativa que ela é um pouco mais engessada, né, que você tem que seguir ali um roteiro, mas tem outros que já dão mais uma liberdade de modificar, de adaptar, né? Então, por exemplo, essa situação do mangue, né? Nem tem mangue no Rio Grande do Sul, então nem adianta ir lá para o litoral norte que não vai encontrar. Então, realmente, tem que adaptar para a nossa flora regional, para o nosso ambiente, onde está a Mas nossa tem escola. marisma, né? Mas tem o marisma, tem e o marisma, muitas exatamente. vezes o livro didático traz o mangue, e aí o professor pode estar, mas e aqui, tem mangue ou não tem? Já surge aí uma possibilidade de construir até uma questão problema, né? Uhum. E se marisma também é mangue, ou é diferente, quais são as diferenças, né? Então, isso tudo é possível de trabalhar. Aí é que vem o brilho do trabalho, que é a transformação, a adaptação, o modificar, né? Que dá, então, a identidade para cada uma de vocês, né? Eu já enviei ali no WhatsApp do grupo o arquivo. Ah, tá bem, Nara. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Aí depois a Sabrina passa para a gente, tá, Sabrina? Eu não sei se a Sabrina está no mesmo grupo. No grupo também? Ou é do Igor? Não, acho que é só a Denise, mas aí a Denise, eu converso com a Denise. A Denise repita para a gente. Daí pode pôr naquela planilha que a gente está colocando. Isso, para a gente organizar. Ok. E os demais colegas têm mais pergunta? A Clarissa estava falando ali sobre a questão problema, né? Ela quer que a gente fale sobre, ou é porque a gente estava falando ali do levantar perguntas e sobre a questão problema? A Rosa, a Carla, Marilis, tem alguma dúvida? Pode falar, Clarissa. Não, é só para vocês falarem um pouco de como é a elaboração da questão problema. Eu estou meio empacada aí nos meus 2 experimentos. Entendi. Então, era como pergunta mesmo, né? A gente tem, eu vou responder aqui, mas vou também te sugerir para tu assistir o vídeo de ontem, do encontro de ontem, que a professora Maria do Carmo, a professora Ana Laura, e quem é que estava junto? A Denise, eu acho. A Denise, e o professor... Jorge, eu acho. O senhor Jorge, né? Jorge, isso. Eles falaram bastante sobre a questão problema, e a professora Maria do Carmo, inclusive, pesquisa sobre isso, né? Mas uma das coisas que a gente precisa, que a gente pode dar assim como um spoiler, né, Clarissa, é que a questão problema, ela tem que ser um problema, inclusive para nós, professores. Ela tem que nos incomodar, entende? Muitas vezes nós estamos como professores de ciências, a gente já está acostumado a lidar com questões. A gente já está acostumado a abrir as nossas aulas trazendo uma pergunta para os nossos alunos, mas em geral a gente já sabe a resposta. Por quê? Porque a gente olhou a nossa programação, nosso conteúdo programático, a gente sabe que a gente tem que falar sobre a teia alimentar, então a gente chega e faz uma pergunta sobre o que é consumidor primário. Eu já sei essa resposta,
E o aluno vai olhar o livro didático e rapidamente vai encontrar essa resposta. Ela não é, de fato, uma questão problema. Uma questão problema é aquela questão em que nem o professor sabe responder. E não tem problema que o professor não saiba responder, esse é um bom problema. Porque aí, junto com os alunos, professor e alunos se tornam aprendizes, aprendentes, eles vão buscar um mecanismo, uma metodologia para tentar responder essa questão problema. E é interessante isso, né? A gente se despir desse lugar em que eu preciso criar uma questão norteadora do meu plano de ensino que eu sei exatamente a resposta, né? Então, muitas vezes a gente acaba perdendo boas perguntas, que são aquelas que surgem em sala de aula. No exemplo da história do ET, né? Da sexualidade. A ideia é que o aluno levante as perguntas. Porque talvez eu, Carla, com 50 anos de idade, acho que eu sei muito sobre sexualidade humana, e talvez eu saiba bastante do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social, não. E muitas dúvidas que os alunos vão trazer, nem sei responder, nem sei passar, nunca passou pela minha cabeça, né? E talvez isso se torne uma dúvida minha também, né? E ainda mais nesse tema tão específico da sexualidade, que envolve muitas questões sociais, culturais, de tabus, etc. Mas outros temas, qualquer tema do DNA, óbvio que Hoje, qualquer um de nós aqui, por mais experiente que sejamos, algum aluno pode trazer uma pergunta de algo de uma entrevista, de uma coisa que ele ouviu sobre o DNA e que a gente não sabe, porque nós não somos peritos sobre biologia molecular e DNA, e está tudo certo. Vamos pesquisar juntos, vamos buscar uma metodologia, ferramentas, experimentos na internet para nos ajudar a responder essa questão problema. Eu não sei se eu respondi a tua dúvida ou se tu queres acrescentar mais alguma coisa, talvez elaborar mais qual é a tua dúvida sobre a questão problema para a gente te ajudar. Não, é isso. Eu vou juntar a aula de ontem com a de hoje e vou eu matutar aqui os problemas. Obrigada. Exato. E nesse lugar, nesse momento, melhor dizendo, algumas questões, problemas já estão na AI. E elas próprias não são uma questão problema, porque não foi a gente que inventou. A verdadeira questão problema é aquela que a gente inventa, porque a gente sente ela, ou que o nosso aluno nos traz. Ali na AI ainda é uma simulação, a coisa já está meio pronta, né? Já está meio montada, e talvez a gente se prepare para trabalhar aquela questão, e na hora que a gente for aplicar, de fato, em sala de aula, surjam outras. E qual vai ser a nossa orientação no C10? Abandonem a questão de vocês e peguem a do aluno. E sigam a partir dali, porque elas são muito mais interessantes. Um exemplo, uma aluna nossa, ela queria falar sobre o lixo, sobre pegada ecológica, alguma coisa assim. E quando ela foi fazer essa aplicação, ela pensou em fazer um passeio na volta da escola para ver lixo na escola, se tinha lixo no chão, etc. E foi bem na volta das férias. E quando eles estão passeando nos fundos da escola, tinha um biodigestor. E os alunos olharam e disseram, que é isso, professora? E ela, nem sabia que tinha isso. E ela disse, eu acho que é um biodigestor, eu acho que... E aí ela nem sabia que aquilo tinha sido colocado na escola. E aí ela foi procurar saber o que era, o que estava fazendo, não, estava produzindo gás para alimentar o gás da cozinha da escola, para ser usado no refeitório, para cozinhar, enfim. E a partir dali, toda a ideia que ela tinha preparado, ela largou e eles começaram a pesquisar o que era um biodigestor e para que servia e por que estava sendo usado na escola. Os estudantes pesquisaram sobre aquilo, apresentaram um trabalho numa feira da cidade, ganharam até prêmio
a partir de uma pergunta que, na verdade, foi o ET que caiu no meio no quintal da escola. O que é isso, professora? Ah, não sei, vamos descobrir, nem sabia que isso estava aí. Né? Então, é dessa forma que as boas questões, problemas vão surgindo. E ela conseguiu usar a questão do lixo, porque estava sendo usado o lixo da escola para produzir o gás que vai ir alimentar a partir desse biodigestor, ia alimentar os fogões da cozinha do refeitório da escola. Mais dúvidas, pessoal? Não temos dúvidas? Não temos dúvidas, a gente pode concluir, né? Já deu mais de 1 hora aqui de encontro, 1h12 no meu. Uhum. E aí, essa gravação vai ser colocada lá na plataforma para vocês revisarem também no AVA. E esses links que estão quebrados, a gente está buscando resolver. Se vocês encontrarem coisas legais, fiquem à vontade de colocar no grupo, acho que isso é super importante, né, saudável, como a Mirielle fez ali, e a Inara também achou algo que talvez seja o próprio link que está quebrado lá da Renata Pimentel, então fiquem à vontade para fazer isso. Isso. Certo? Então tá, pessoal. Então, tá aí, cheio de coraçõezinhos para a gente terminar. Tá, gente. Uma boa noite, um bom final de semana. Isso, a gente agradece a presença, né, a participação de vocês. Estamos aí à disposição. Isso. E aí, até daqui a uns dias que a gente retorna para conversarmos mais. Então, tá bem. Tchau, tchau.